Então vamos lá, o tema hoje, meus queridos, é o perigo de não cuidar das energias, tá? Então vai ser assim, primeiro eu vou falar sobre como que a gente acaba se descuidando, né? Quais ações, atitudes, situações que a gente se coloca que acaba fazendo a gente atrapalhar ali, dar uma prejudicada nas nossas energias. E depois eu vou falar o que acontece com a gente quando a gente acaba baixando a frequência, deixando interferências não agradáveis, né? Não positivas, entrarem ali, influenciarem as nossas energias. E depois eu vou dar alguns conselhos, algumas dicas de como a gente cuida, o que a gente faz para cuidar dessas energias. Lembrando que fica super à vontade para dar dicas aqui também, porque existe uma infinidade de coisas que faz tanto a gente cair a energia, quanto a gente retomar, né? A gente conseguir recuperar aquelas energias que estão densas ou estão mais baixas. Então, não vou conseguir falar de todas, obviamente. Então, fiquem à vontade para falar aqui também, tá? Primeiro, assim, o que são essas energias que todo espiritualista fala, né? Oi, Gabs. As nossas energias, nós somos tudo é feito de energia, né, gente? Tudo. Até a matéria inerte, ela é feita de energia. Ela é uma energia condensada de forma a se tornar uma matéria, mas ela também é energia. O nosso corpo material é energia. O nosso corpo espiritual também é energia. O mundo todo é energia. Todas vibrando de uma forma diferente, se agrupando de formas diferentes, interagindo com outros elementos da natureza, né? Interagindo de forma diferente a formarem elementos da natureza, e aí tem composições diferentes. Então a gente tem o corpo humano, a gente tem os órgãos que tudo compõe o corpo humano, tem os animais, os vegetais, enfim. Mas tudo é energia, a própria ciência fala isso, não é? Então, se tudo é energia, a gente está sempre interagindo com tudo. Tudo interage de uma forma ou de outra, a gente está sempre interagindo. E os iguais ou semelhantes interagem mais, tá? Então, eu tô explicando assim pra gente entender de uma forma mais prática essa coisa que muito espiritualista fala de cuida das energias, a energia tá alta, a energia tá baixa, a vibração, você é aquilo que você sintoniza, você atrai aquilo que você sintoniza. Como assim? Se tudo é energia e os mais semelhantes têm uma atração mais forte, então logo, quando você se assemelha com aquilo que você quer para você, você atrai aquilo. Quando você simplesmente quer, mas você não é semelhante àquilo, você afasta, né? Na verdade, você está afastado daquilo. Não é que aquilo se afasta de você, você simplesmente não consegue, não dá match, não dá liga, porque as energias estão muito diferentes. Então, quando a gente descuida das nossas energias, elas ficam completamente... Aí acontece uma série de coisas. Ou elementos externos podem se apossar da energia, se apossar assim, interferir de uma forma muito forte nas nossas energias, ao ponto da gente perder o controle. Então a gente meio que perde nossa identidade, e essa perda não é definitiva, obviamente, né? A gente pode retomar isso, mas acontece, às vezes a gente se desconhece e fala assim, eu não sei mais quem eu sou, eu faço coisas que depois eu me arrependo, eu sou muito impulsiva, eu tô chorando à toa, eu cometo atos assim muito loucos, muito insanos. Aí você pode falar, isso é psicológico, mas tudo tá ligado, tá? Não é porque é espiritual que não é psicológico, né? Porque é psicológico que também não pode ter interferência, não pode ter influência espiritual, as coisas se conversam dentro da visão espiritualista, tá? Aquilo que a gente quer, a gente precisa sintonizar com aquilo, né? E quando a gente não tá cuidando das nossas energias, fica muito a Deus dará. Então, muitas vezes a gente tá ali muito aberto, e aí vem a parte espiritual, pode adentrar, espíritos adentrarem na nossa energia e acabar meio que comandando ali a nossa vida. Eu falei que às vezes a parte psicológica tá sempre interagindo ali com a espiritual, era isso que eu tava falando. Então, é isso que acontece, a gente se desconhece de nós mesmos, a gente não se reconhece, a gente não se reconhece, né? Porque é muita influência. E às vezes, né, gente, não é um obsessor que quer o seu mal, um obsessor que tá ali, sabe, esperando a sua derrota pra te acabar com você. Às vezes acontece, mas não é a maioria das vezes. Na maioria das vezes é um monte de espírito aleatório que fica incentivando as suas ações. E às vezes não é nem espírito desencarnado.
Às vezes você tá tão a Deus dará que qualquer pessoa, encarnada, desencarnada, animal, qualquer coisa te influencia. Você vira uma grande esponja. Perdeu o controle das suas energias, né? Lógico, como eu falei, sempre tem como reverter isso, mas quanto mais você vai deixando as coisas acontecerem e o tempo passar, mais difícil fica, mais trabalhoso é para retomar esse controle, tá? Então, cuidar das energias é uma coisa muito importante. A gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Eu hoje interpreto aquela frase de Jesus que está na Bíblia, orai e vigiai, como sendo cuide das suas energias, 24 horas. Não descansa. Pô, mas como assim a gente vai ficar o tempo todo, não sei o quê? Não, porque não adianta você ficar, ai, minhas energias, ai, minhas... Não adianta você ficar com pensamento fixo nisso. São as atitudes, são as coisas do dia a dia que eu vou falar aqui, tá? Já já começo. Que a gente vai ver que é o nosso dia a dia que precisa estar atento. A gente não pode viver como se fosse um autômato, sabe? Ai, acordo... Não tem o que... Tinha, eu acho que é um clipe de alguma música, um vídeo que viralizou alguns anos aí pra trás, de um cara que, tipo, acordava e ele só ia se arrastando, assim, o dia inteiro dele, literalmente, ele só ia deslizando, assim, ele deslizava da cama, aí ele entrava na roupa de trabalhar, aí ele ia se arrastando pela escada, pelo metrô, ia se arrastando pra entrar no elevador do trabalho. Ele era todo se arrastando. Vocês já viram esse vídeo? Eu acho que é um clipe. Não sei se é um clipe, se é um vídeo que fizeram. Eu sei que viralizou aí uns 5 anos pra trás, ou até mais, talvez. E é uma crítica muito boa. É uma crítica muito boa à nossa atualidade, né? A gente fica muito no automático. E se a gente deixar, gente, é assim com todo mundo, porque o nosso cérebro, a nossa mente física, ela foi feita para deixar a nossa vida mais fácil, para a gente fazer as coisas com o mínimo de energia possível. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Também é científico. Então a mente sempre vai buscar formas de automatizar as nossas funções, as nossas tarefas, para que o corpo fique mais inerte, assim, que ele economize mais energia. Mas isso nem sempre é bom, às vezes é bom, né? Às vezes não é bom. E a gente usa pro todo, e não pode. A gente não pode terceirizar nossos pensamentos, a gente não pode terceirizar nossas ideias, a gente não pode achar que uma dor é normal, porque a gente tá tanto tempo sentindo aquela dor que ela fica normal, né? A gente, uma dorzinha só aqui no coração que eu tenho há 10 anos. Tipo, não, sabe? E por quê? Porque a gente vive muito no automático. Então, o orar e vigiar é a gente sair do automático, tá? Cuidar das energias são ações diárias, o tempo todo, que não é focado, não tem um único propósito, não é específico para cuidar das energias, mas é uma forma de cuidar, tá? E eu vou começar aqui, tá? Não falando como, mas explicando um pouco, né? O que faz a gente primeiro cair essa energia. E tudo tá muito... Não tudo, mas a maior parte das vezes a gente tá ligado no nosso dia a dia. E como a gente tá vivendo como autômatos, a gente não tá nem mesmo vinculado às energias sutis. Porque eu sei que vai vir daqui a pouco alguém falando, mas e os mentores? Os mentores estão fazendo a parte deles, né? Como eu falei, a gente não é autômato. Por mais que nós muitas vezes queremos ser autômatos, ou seja, agir no automático, a gente não é. A gente não é. Então a gente fica achando que o mentor também vai agir no automático. Ah, ela errou, vamos lá, como se fosse um bebê. Ah, ele sujou a fralda, troca a fralda. Não é assim, gente. É dado as orientações, analisar, feitas as sugestões. Olha, você tá indo no caminho errado, ó, presta atenção aqui, ó. Você vai cair nesse buraco. Ah, não ouviu ele? Putz, caiu. Eu avisei, ó. Quer ajuda? Aí você ainda tá lá no automático. Ó, eu tô oferecendo ajuda, eu não vou cair nesse buraco aí, mas tô jogando a corda aqui pra você pegar. Se você pegar a corda, eu puxo. Vai pegar a corda ou não? Ai, meu Deus, eu caí no buraco. Que é o que a gente faz. A gente se estrepa na vida, ao invés da gente procurar solução, a gente fica chafurdando no problema. Já perceberam isso? Deu alguma merda, a gente se lascou, alguma coisa aconteceu. Em vez da gente ir lá e focar, puta, errei. Ou então aconteceu uma merda. Não foi nem eu reconheci ainda meu erro, mas assim, vi que deu merda. Deixa eu procurar a solução. A gente não procura a solução, a gente fica
chafurdando na merda. Ai, eu vou ligar pra minha amiga pra reclamar. Ai, amiga, aconteceu isso e isso. A amiga ouve. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Ai, psicólogos. Não tô falando que você não tem que falar com psicólogo, mas, né, é mais uma forma de... Ah, agora eu vou aqui gravar um vídeo. Gente, quero contar que hoje eu caí no buraco, não sei o quê. Aí amanhã alguém quer responder o vídeo, aí você vai responder, aproveitar lá as perguntinhas, os comentários, e vai ficar respondendo os comentários da pessoa pra gerar mais conteúdo. Ah, eu caí, não sei o quê. Isso a gente vai ficando, ó, chafurdando na lama por semanas. Às vezes anos, às vezes uma vida inteira. Enquanto tem uma corda lá, ó, só esperando a gente pegar pra ser puxado. Então vamos parar hoje, neste momento, com esse papo de os mentores, tá? Olha em volta, as opções estão aqui, ó. Os mentores estão tentando. Vou dar só um exemplo aqui, real, tá? Eu conheço uma pessoa que é da minha família e ela tá desempregada há muitos anos, né? Que não é mais desemprego, porque ela não procura mais, né? Ela passou um tempo procurando, depois ela, ai, desisto. Aí o marido dela, né, tá fazendo o básico ali, pra ela tá tudo bem. E, enfim, né? E aí eu lembro que ela, tipo, não tinha uma super profissão quando ela trabalhava. Ela trabalhava assim, nunca aparecia, sabe? Tipo, era profissões assim, funções administrativas, mas não era uma profissão. Ah, eu trabalho como analista de logística. Eu sou, sei lá, analista de contas a receber, eu sou coordenador financeiro, eu sou assistente jurídico. Ela não tinha, tudo que parece qualquer coisa, recepcionista um dia, aí no outro emprego era atendente de telemarketing, então não tinha uma profissão. Se você não tem uma profissão, gente, qualquer emprego é emprego, vocês concordam? Não tem uma profissão. Então, só que ela colocou na cabeça que ela queria fazer tal coisa, só que ela não falava. Só que aí a família começou a indicar, não, ó, vou arranjar uma entrevista pra você em tal lugar, ó, na minha empresa tá pegando pra isso. E aí a gente viu que ela ficava escolhendo empregos, ela não queria, ela só queria um emprego que fosse, tá, uma função que ela nunca tinha exercido. Ela colocou na cabeça que ia trabalhar com aquilo, ela nunca estudou aquilo, ela nunca tinha exercido aquela função, e ela queria um salário tipo de sênior, sendo que ela nem era analista júnior. Ela não tinha nem chegado ao cargo de analista júnior e ela estava almejando um salário de sênior. E, enfim, ela não estava procurando emprego, ela estava procurando motivos para continuar sem trabalhar. Então você vê, existiu várias cordas ali no meio do percurso todos os anos, porque isso já tem uns 10 anos, tá? E que ela tá desempregada. Então ela teve várias cordas ali sendo jogadas para que ela pudesse só segurar que ela ia ser alçada. E nisso ela poderia crescer dentro do lugar que ela estava trabalhando. E quem sabe ela não conseguiria alcançar esse cargo que ela queria. Ou ela poderia entrar num curso, numa faculdade naquela área. Enfim, só que não, ela já queria começar ali, ela não queria aceitar outra coisa. Então a gente tem que prestar atenção, sabe? Ao invés de ficar chafurdando ali, a gente focar na solução. Por que a gente chafurda? Porque a gente tá no automático, porque a gente quer afago, a gente quer. O nosso ego fala mais alto, a gente se sente injustiçado e a gente quer que outras pessoas também abracem a nossa causa, né? Conheço nós, eu conheço vocês e me conheço. A gente é assim, né? Então vamos começar. Como nós somos energias, lembra que eu falei? A gente interage muito um com o outro, né? Então nós acabamos sendo esponjas energéticas. Alguns têm uma sensibilidade maior para esse ponto. São os médiums empatas que falam. Você acaba sentindo o que o outro sente. E não é que você, poxa, eu sinto sua tristeza. Você realmente começa a se sentir triste. Não é que você percebe que o outro tá triste. Quem não tem essa mediunidade acha que o médium empata percebe que o outro tá triste. Não. Muitas vezes ele nem sabe de onde tá vindo essa tristeza. Ele simplesmente começa a ficar triste. Às vezes você chega perto de uma pessoa que tem ideações suicidas. O médium empata começa a ter também ideações suicidas. Então não é que ele descobre que aquela pessoa tá querendo se tananã. Não, ele começa a querer se tananã. É muito louco isso. E é perigoso, né? Então tem pessoas que têm esse nível, não são poucas. A mediunidade mais comum é a mediunidade empática. Mas todo mundo tem um certo grau de esponjinha energética, tá? E, gente, essa esponjinha começa dos nossos familiares.
Não é porque é família, porque tá morando junto, porque você ama, que a pessoa não passa por problemas e que isso não afeta quem tá ao redor. E as pessoas mais próximas geralmente são os familiares, né? Então é impossível uma pessoa em casa não tá bem e não afetar as outras, é impossível. A pessoa tem que ser muito de luz, muito iluminada para não ser afetada. E olhe lá, assim, você pode não ser afetada negativamente, mas você vai perceber, pelo menos, né? Então a gente tem que prestar atenção nos nossos. É por isso que manter um ambiente harmonioso em casa é muito importante. Não só porque, ai, família, pátria e não sei o quê. Não é isso. É porque todo mundo vai ficar bem individualmente. Nossa, o cabelo tá todo doido aqui. Quando a família tá bem, a casa tá bem, você também tem mais chances de ficar bem. Porque as pessoas da sua casa são as pessoas mais próximas de você. São as pessoas que se alimentam com você. São as pessoas que dividem os seus problemas e você também compartilha dos dele. São as pessoas que tomam banho no mesmo banheiro que você, que sentam no mesmo sofá, que muitas vezes compartilham até a cama, né? Se for um cônjuge, alguém que dorme com você. Então, é uma troca muito próxima. Então, assim, a gente tem que ser gentil, tentar. Eu sei que tem muitas exceções, né? Tem pessoas que são muito difíceis e tudo mais. Mas eu sei que também tem muitas vezes que é fase. Então, tem muitos adolescentes que falam que o pai é terrível, que a mãe é terrível. Mas é fase, gente, geralmente. Geralmente, tá? Na maioria das vezes. A fase da adolescência não é fácil, é muito difícil. O adolescente tem. As emoções estão muito. Parecendo um vulcão, assim, erupção. E os pais também estão sendo pais de adolescente muitas vezes pela primeira vez. E é muito difícil. Mesmo quando não é pela primeira vez, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, cada adolescência vai ser diferente para os filhos, né? Então, também é muito difícil para eles lidarem com aquilo. Então, é uma fase muito tensa. Mas, se vocês estão aqui nessa live num domingo, quase 10 horas da noite, uma live sobre espiritualidade, é porque são pessoas que estão buscando um pouco de esclarecimento, né? De expansão. Não que eu vou expandir ninguém, mas um pouco de troca de conhecimento. Então, eu entendo que a gente pode usar isso para começar a olhar o nosso entorno, porque eu sempre falo, tudo que eu falo aqui tem que ter utilidade na vida prática. Se for para ter utilidade lá quando você morrer e desencarnar, então, gente, eu tenho certeza que tem gente muito mais capacitado para ajudar as pessoas desencarnadas do que eu, né? Então, assim, tem que ter utilidade aqui no agora, o que eu falo. Então, assim, vamos tentar olhar em volta para entender como que eu tô me comportando dentro da minha casa. Eu sou uma pessoa que é extremamente difícil, eu sou uma pessoa que, ai, mas é meu jeito, eu não falo com ninguém, eu sou mal-humorado. Presta atenção. Tem até um ponto aqui que eu vou falar mais pra frente, que é esse mood blasé, sabe? Esse mood de, ai, marrentinha, que só é legal, gente, aqui na internet. Na vida real é um saco. É um saco uma pessoa que vive de bico, que vive emburrado, que nada tá bom, que não sabe falar um obrigado, que não sabe oferecer ajuda pra um nada. É um saco conviver com pessoas assim. Aí depois não adianta reclamar, ninguém gosta de mim, as pessoas da minha casa não gostam de mim. Ninguém gosta dessa energia pesada, sabe? Só é bonito na internet. A internet não é vida real. Eu sempre falo pra muita gente, pra todo mundo aqui, não é vida real, sabe? A vida real é outra coisa. Então a internet ela tem sua função, ela é importante, mas não confundam as coisas, tá? Os que estão por você não é seus seguidores na internet, é a galera que tá dentro da tua casa. Ou então seus amigos. Então a gente tem que prestar atenção como que é o seu papel neste ambiente. Isso faz muito pela sua energia e pela energia dos seus, que quando não estão boas, acabam te afetando também, tá? Bom, é importante a gente tomar cuidado com o ambiente que a gente se coloca. Mas mais importante ainda é a gente entender que não dá para se isolar. Não dá para você entrar em casa e falar, eu não saio de casa porque as energias são muito pesadas. Eu não pego ônibus porque as energias são pesadas. Eu não vou no shopping porque eu nunca vou no aniversário que me convidam, porque isso. Então, tá fazendo o que aqui, Alecrim, né? Vai lá pra 10ª dimensão, tá fazendo o que aqui? Ficar só enfiado em casa? Isso daí é uma desculpa para quem tem fobia social. Então tem que tratar na terapia, certo? A gente tem que sair de casa. Só que a gente tem que tomar cuidado pros locais que a gente vai, né? Então, assim, eu não sou obrigada, eu particularmente, e pessoas que amam rave, não me crucifiquem, que eu sei que é uma galerinha muito peculiar.
Eu, Juliana, particularmente não fico bem em raves. Não fico bem em raves. Da mesma forma que eu não gosto de festas fechadas com muita gente. Tipo assim, open bar. Não de conhecidos, de pessoas desconhecidas. Não dá certo pra mim. Eu já fui muito, gente. Tenho 37 anos. Assim, já fui um monte de rave. Eu ia de teimosa. Já fui muito local aqui em São Paulo. Muito local. Nunca dá bom. Pra mim, que sou médium, não dá bom. Só que tem horas que você vai, que você tem que ir. Não é que você é obrigada a ir, mas pelo bem da minha vida social, eu vou. Uma amiga vai fazer um aniversário e ela quer comemorar lá no inferninho de não sei aonde. Tá bom, eu vou. E então tem que ir. Às vezes você trabalha num lugar totalmente insalubre espiritualmente falando, né? E não é incomum isso. Tem que ir pra fazer o quê? Depois você procura outro emprego, mas precisa pagar os boletos, tem que ir, né? O que você faz nessa? Você começa a fazer redoma de luz, você imagina que tá dentro de uma bolha de energia que ninguém toca nessa bolha. Você fica rezando Pai Nosso, Ave Maria, o terço lá na rave. Você fica emitindo chocurei para as pessoas lá dentro da rave. Não, não, gente, não. Isso é um erro muito comum. Não fica emitindo, não fica fazendo chocurei lá na rave. Não fica fazendo oponopono pra galera lá na festa, lá no, né, Tomorrowland. Não faça isso. Não chegue enquanto seu chefe tá falando com ela e fica mandando reiki nela. Não faça isso, tá? Isso é uma agressão energética. Não faz isso. Além de ser uma agressão energética, você coloca um farolzão assim na sua testa. Já pararam pra pensar nisso? Você coloca um grande farol, assim, olha, eu banco de gratiluz, trevosos. Demônios, eu tô aqui, ó, querendo abençoar o local de vocês. Não, gente. Não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui do maior gratiluz que pisou aqui na Terra, que é Jesus, com todo o respeito, né? Mas Jesus era o coraçãozinho fofinho gratiluz, né? Com todo o respeito, com toda a admiração do mundo, mas era o maior gratiluz. Ele chegava lá brilhando para todo mundo, não era, gente. E existe uma frase de Jesus que também tá aí perdida na Bíblia, que é assim, ó: esteja no mundo, mas não seja do mundo. E esse é o segredo de você não se afetar com as energias do local que você frequenta. Lógico, não dá para você ficar indo em festa insalubre todos os dias da semana. Uma hora você cai. Mas se tiver que ir, uma situação, um aniversário, uma comemoração da empresa, festa de final de ano da firma, não vai ser o louco. Ai, não me mistura, não vai durar. A segunda festa não vai ter nem. Você não vai ter nem opção, não vai estar mais na empresa. Então, para de graça, tem que ser tem que viver a matéria, lembra? Então, você tem que ir nesses locais, não paga de gratiluz. Esteja no local, mas não seja do local. Como assim, Ju? Como fala na prática? Me dê um exemplo mais prático. Eu anotei aqui, ó. O que é você estar e não ser, né? No inglês é o mesmo verbo, né? Mas o português é tão incrível que a gente soube separar bem, porque são coisas diferentes. Quando você tá no lugar, você tá lá. Mas eu não sou daquele lugar. Então, assim, vou dar o exemplo aqui do open bar. Eu vou ficar bebendo aquelas bebidas de procedência duvidosa até não aguentar mais? Eu vou ficar usando as coisas que as pessoas estão usando? Eu vou perder o controle? Olha só, já tô vendo que o ambiente ali tá completamente insano, insalubre. Eu vou também perder o controle nesse ambiente que eu não confio, que eu tô vendo que não tá bom, que tá insalubre, tá insano. Eu vou beber até ficar muito louco e perder o controle? Não. É um momento que nem beber seria bom. Mas se for, toma ali o mínimo, intercala com água, sabe? Se mantenha alerta, mas não, né, tensa, não neurótica, mas fica ali atenta, fica consciente, melhor dizendo. Tô aqui na empresa insalubre, né, onde é um caos, é uma fofocaiá, né, um povo que quer ferrar o outro. Como que eu estou nessa empresa e eu não sou dessa empresa? Não entra nas panelinhas de fofoca. Ai, vamos almoçar todo mundo junto? Se for só a panelinha da fofoca, dá uma desculpa e não vá, tá? Ai, gente, vamos chamar o fulano e não chamar o ciclano? Não, vamos chamar também. Ai, gente, eu já chamei, desculpa, chamei.
sabe? Seja simpática com todos e não se envolva em fofoca. Essa é uma forma de você estar no ambiente, você não ser do ambiente. Não fala mal de um e nem de outro. Não fala mal de ninguém, não aceite que ninguém fale mal de você, mas não seja militante ou militante insuportável. Fala com jeito, tenha jeito para falar as coisas. Seja sempre meio rasa, mas sempre muito simpática. Se tem aquela pessoa mais difícil, leva um bolinho para ela um dia, sabe? Leva uma coisa que ela gosta de comer, oferece ajuda num trabalho. Se ela tá lá até tarde trabalhando, fala: Fulana, quer ajuda? Ó, tenho mais meia horinha, eu posso te ajudar com alguma coisa. Gente, eu já fiz isso muitas vezes. Vocês não fazem ideia do poder que isso tem. Vou contar uma historinha rapidinho aqui pra vocês. Eu entrei numa empresa, isso em 2012. E quem me convidou foi um diretor que trabalhou comigo numa outra empresa, na empresa que eu tava. Ele saiu antes, né? Aí ele entrou nessa empresa e aí ele falou: quer trabalhar aqui? Era pertinho de casa. Era pra receber mais, um cargo melhor. Eu falei: opa, vamos, né? Só que aí não me contou nada, ele só falou isso. É pra trabalhar como analista de custos. Você tem, eu te conheço seu trabalho, é só você aceitar. Eu falei: quero. Chegando lá, eu descobri que eu ia pegar o lugar, eu ia substituir uma moça que estava lá há 15 anos. Essa mulher estava com o cão incorporado nela. Porque ela estava há 15 anos e não era promovida. Esse meu chefe entrou com ela há 15 anos atrás nessa empresa. Na mesma função, os dois eram estagiários. E depois de uns 5 anos de empresa, ele saiu e foi trabalhar em outros lugares. Ele foi crescendo nos outros lugares. E nananana. Então, quando ele trabalhava na outra empresa, que foi onde eu conheci ele já era gerente sênior. Então, quando ele entrou, né, aí ele voltou, ele recebeu um convite para voltar para essa empresa que ele trabalhou quando ele era analista. Só que aí ele voltou para ser diretor financeiro, CFO. Essa mulher, ela ficou assim, gente, eu até entendo, assim, a frustração, né, pessoal, mas ela fez um inferno na vida desse homem, porque ele não só era chefe dela, ele era chefe de 2 chefes dela, tipo, tinha o coordenador, tinha o controller e ele era chefe. Então, assim, foi um caos, e eu não sabia que eu ia substituir. E ela já tava... E quando eu entrei lá, ele já tinha, tipo, uns 7 meses de empresa. Então, já tava um climaço horrível na empresa. E ela sabia que ela ia ser demitida. Ela sabia. E ela queria, porque ela tinha 17 anos, acho, de empresa. Então, ela era 15 ou 17 anos. Então, ela queria ser, porque ela recebia um dinheiro bom e tal. E ela tava cavando, só que ela fazia um inferno. E ele falou assim: Ju, ela vai a qualquer momento deletar tudo da rede, tudo, e a gente não tem muito o que fazer. Aí eu falei: não fez um backup, né? Ele falou assim: ah, mas ela, sei lá, né? E aí ele falou assim: a sua missão, você tem 2 semanas pra pegar todo o trabalho com ela, porque ela está há 17 anos fazendo trabalho e ninguém sabe fazer o que ela faz. Gente, juro pra vocês que não foi nada assim super elaborado, porque eu não tive nem tempo de elaborar nada. Só que eu fui ouvindo ela, ouvi as dores dela, entendi ela, conversei com ela, falei sobre o mercado pra ela, falei que o mercado tava aquecido. Ela falava um inglês impecável, assim, nem parecia ela brasileira falando inglês. Falei: mano, você tem um inglês muito bom, você vai estourar lá fora, não sei o quê. Eu enalteci muito ela. E aí e não de forma falsa, eu usei pontos reais nela, que ela tinha um inglês muito bom, que ela era muito boa tecnicamente. E aí a gente ia almoçar junto, ela me chamava, porque ninguém queria almoçar com ela, também não queria almoçar com ninguém. Eu ia almoçar com ela. Ela começou a me passar o serviço, ela foi demitida, né? Em 2 semanas. Gente, ela foi demitida, ela saiu putaça, não falou tchau pra ninguém, não sei o quê. Passou no dia seguinte, ela foi lá levar a carteira dela, aí ela pediu pro porteiro me ligar, porque ela não queria nem entrar na empresa, e me chamou lá na portaria e falou assim: Ju, não conta pra ninguém, mas se você precisar de ajuda, você me liga, porque pra você eu ajudo, só que eu não quero que eles saibam que eu tô te ajudando, porque não merecem, não sei o quê. Eu falei assim: ai, obrigada, né, e tudo. E ela foi muito fofa e tudo mais, e eu agradeci muito a ela, né, por ela estar me dispondo, entendi a situação dela. Então, assim, tudo isso por quê? Porque eu fui gentil, eu ouvi o outro, eu fui gentil, eu não entrei na onda nem dela, porque ela tava muito raivosa, ela poderia também ficar me queimando pro meu chefe, que era meu colega, que acabou me colocando lá dentro. E eu também não queria ficar
do lado deles, porque eu também precisava dela e não só isso, porque eu também fui humano, eu entendi o lado dela. Não que ele tinha culpa, ele não tinha culpa de ter crescido, de ter, né, desenhado uma carreira de forma mais inteligente que ela. Só que ela também tinha um ponto, né? Pô, 17 anos fazendo a mesma coisa, chega o cara que era meu par, ele, diretor. Então, assim, a gente precisa não se envolver. A gente só tem a ganhar, gente, quando a gente não se envolve nas paixões, nos excessos, na toxicidade do lugar. E aí a gente acaba nem sentindo tanto, igual todo mundo falou. Depois que eu entrei, esse meu chefe falou: Ju, ela é uma cobra, ela é difícil, você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que engolir muito sapo. Eu já peço desculpa de antemão e não sei o quê. Nunca tive um pio de problema com ela, um A, zero. Então, assim, eu nem me envolvi com a toxicidade, entende? Então, é ter inteligência. Se você vai lá na balada, que tá todo mundo bebendo, que tá todo mundo usando droga, você vai também beber, enlouquecer pra perder o controle, pra ser abusada, ser roubada? Não. Então, você nem vai se envolver com a toxicidade. Então, esse é o exemplo de esteja no mundo, mas não seja do mundo. Esteja no ambiente, mas não seja o ambiente, não seja parte daquilo. Você está de passagem. Não agrida o ambiente, não coloque um farol na tua cabeça de, ai, ó, gente, o serzinho de luz lá. E eu tô falando da parte espiritual agora. Ó, a bonita bancando, a serzinha de luz, vai vir matando em cima de você. Não joga o ponopono na galera que tá usando droga lá na rave, tá? Pelo amor de Deus. Vamos nos colocar no nosso lugar de insignificância. E aí um outro ponto, né, que bate muito com esse que eu acabei de falar, um complemento, evite ficar reclamando e praguejando, né? Os clientes falam de murmurar, né? Eles têm razão nesse ponto. A gente fica praguejando e reclamando o dia inteiro. É um trabalho diário, gente, sou bem reclamona. Então a gente tem que... Eu não reclamo pras pessoas, eu fico reclamando comigo mesmo, sabe? Ai, 300 reuniões hoje em dia, o pessoal não se toca, marcar reunião 12h30. Ai, não sei o que, não sei o que. 8 da manhã tem gente marcando reunião, pra não falar nada com nada. Só reclama. Não quer entrar na reunião, não entra na bexiga da reunião. Dá uma desculpa e não entra. Melhor do que ficar reclamando o dia inteiro, sabe? Não tá com muito trabalho, fala pra sua chefe, pro seu chefe, ó, não vou conseguir fazer, tá? Não, pra você não ficar nessa de ficar reclamando. A energia da reclamação, gente, uma energia péssima, assim, é um negócio horrível. É uma das piores energias que baixa, é um dos top 10, assim, top 5, eu diria, que faz nossa energia baixar, a reclamação. Só reclamar, não, gente. A gente tem que parar com isso, assim, é um vício, tá? A reclamação é um vício. Principalmente pessoas mais velhas, assim, vocês já não perceberam? Só reclama, nossa. Tem uma pessoa, já ia falar qual que é o grau, é bem próximo da minha família. É bem próximo de mim, é uma pessoa da minha família. Bem próximo. Eu gosto muito dele. Ele é um senhor já, idoso. Gente, mas assim, eu fico só observando. Também é um que eu aprendi a lidar com ele. Porque as pessoas, assim, eventos de família, todo mundo foge dele. Eu ficava com dó, sabe? Porque a pessoa mais velha é deixada de escanteio, assim, né? Eu fico meio com dó, assim. E aí eu ficava lá, mas era um saco ficar ouvindo. Ele só reclamava. Ele me via e começava a reclamar. Juliana, você não quer mais vir aqui. Você não gosta de mim. Você não... Saco. Aí eu comecei a falar mais com ele, assim, conversar com ele, sabe? Fulano, para de reclamar, fulano. Aí ele ficava rindo da minha cara. Eu falava, não vou mais vir aqui. Eu venho, você reclama. Aí ele ficava assim... Aí ele, sabe, desarmava assim. Não, é que eu gosto muito de você, eu sinto falta. Eu falei, então, em vez de ficar reclamando de mim, fala assim, olha, fiquei feliz de te ver. Aí eu fico com mais vontade de vir. Aí eu falo na brincadeira assim, mas ele entendeu, assim, ele mudou completamente, gente. No Natal ele é o querido das crianças, todo mundo gosta de ficar com as crianças pequenas, gosta de ficar perto dele. Ficou um amor e ele ficou agradável. Eu gosto de sentar hoje com ele e conversar. Antes eu não gostava, eu fugia, assim, ó, nossa... Quando eu via que o lugar ia ficando vazio, assim, quando eu via só sobrava eu e ele, aí eu já ficava tensa. Então, assim, não seja a pessoa reclamando, que você afasta pessoas, tá? Pode parecer que não. Às vezes tá ali reclamando, tem alguém assim, entendo. Parecendo que a pessoa tá te compreendendo, ela não tá. Ela tá sendo simpática, ela vai evitar ao máximo da próxima vez ficar sozinha com você. Isso baixa muito sua frequência, tá?
Seja grato, que aí é quase o oposto da reclamação. Gente, a energia da gratidão é tudo. Inclusive, tem pessoas, eu já te fiz isso, é que eu não tenho mais tanto tempo para manter uma constância. Mas tem pessoas que têm um caderninho da gratidão e todo dia coloca coisas pelas quais ela é grata. Eu faço isso quando eu vou fazer uma oração, né? Eu falo tudo que eu sou grata. Eu evito ficar repetindo aquelas coisas de praxe, sabe? Ai, pela vida, pela saúde, pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu evito ficar falando as mesmas coisas. Às vezes eu falo por tudo que eu tenho, por quem eu sou, que aí já engloba tudo isso, mas eu fico sempre lembrando de coisas daquele dia. Pra mostrar o quanto, pra mostrar pra mim mesmo que eu sou uma pessoa abençoada. Que por mais que eu não tenha, assim, muitas vezes aquilo que eu tô querendo, então, tipo assim, eu quero comprar uma casa maior. A casa ainda não veio. Então, essa bênção em específico eu ainda não tenho. Mas eu gosto de lembrar pra mim mesma que eu tenho várias outras bênçãos que vêm acontecendo diariamente. Então, esse exercício da gratidão é muito bom. E é uma forma de você mandar uma mensagem para o universo que você reconhece aquilo que você recebe e que você, por isso, você está pronta para receber novas coisas. Quando você não reconhece o que você já está recebendo, o que você já tem, você não tá apta para ter coisa nova. Você nem tá vendo o que você já tem. Entende? É uma questão meio que de lógica. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver os comentários. JP Sabino, Ju, que te deixa feliz? Nossa, que pergunta profunda. Ai, gente, eu gosto do simples, amiga. Negócio do simples. Não, mas hoje em dia o que me deixa feliz é estar em paz, assim, com a minha família. Fazer uma coisa, assim, com meus amigos e família junto, sabe? Então, eu adoro, tipo, fazer churrasco com a família. Adoro, adoro. Eu acho que é um dos momentos que eu mais gosto, assim. Com as minhas irmãs. A gente vai passar o Natal no sítio. Aí minha irmã me mandou mensagem que ela fechou hoje. Fechou, já passou o cartão, já reservou. Aí nossa, vai ser muito bom. Porque eu também vou estar de férias nossa, é uma delícia. Tipo assim, são 5 dias que a gente fica junto e fazendo churrasco, na piscina, tomando sol, falando besteira, com pessoas que você, tipo, pode ser 100% você. É isso que me deixa feliz, de verdade, assim, eu amo isso. Eu tenho um grupinho de amigos também, tenho muitos amigos, mas eu tenho um grupo que são os melhores, assim, os mais próximos. São 6 amigos. E uma menininha de 5 anos e o Leozinho, meu filho, né? E quando a gente também faz essas coisas juntos, eu fico muito feliz, assim, também eu sinto, eles são minha família também. Eu falei da gratidão, né? Sejamos úteis, gente, úteis. A gente tem que ser útil no mundo. Isso coloca a gente sempre numa vibração mais elevada. Essa coisa é que muitas vezes o cristão, ele desvirtua muito as coisas e fala, tipo, de um jeito que é muito difícil da gente engolir, né? Mas tem coisas que tem muito sentido. Muitas coisas que eles falam têm sentido. Mas eles desvirtuam o jeito de interpretar aquilo, de trazer para a vida prática, né? A coisa do servir, né? Quando eu falo para ser útil, cabe nessa coisa de você servir, você ser serviciente, tem um jeito de falar. Você servir as pessoas, mas o servir não é uma servidão de você, tem que ser submisso e ser um tapete para os outros pisar em você, não é isso. É você ser útil, subserviente. Só que subserviente não é uma coisa boa, né? Esqueci o significado. Subserviente é tipo uma coisa meio ruim, né? Então não é isso que eu quero dizer. É você ser uma pessoa útil, né? Então essa coisa do servir é isso. Na astrologia tem um lado, tem uma área no nosso mapa que fala de como que a gente serve o mundo, né? Que é a casa 6. E também onde a gente tem Virgem. Ai, que bom que vocês entenderam o que eu quis dizer. Onde a gente tem Virgem no mapa, é a forma que a gente serve, né, os outros. E a casa 6 também. Então, para vocês terem uma ideia, vocês que me conhecem um pouquinho, né? Alguns aqui. A minha casa 6 tá em Gêmeos. Então, Gêmeos é o quê? A comunicação. Então, eu consigo ser útil no mundo me comunicando aquilo que eu sei. Eu não guardo o que eu sei. Tudo, gente, que eu sei. Até assim, Ju, como você cuida do seu cabelo? Eu falo. E se ninguém perguntou, eu mando no meu grupo das minhas irmãs.
Porque ali a gente troca várias figurinhas, eu e minhas irmãs. Então eu falo, gente, descobri um produto no cabelo que eu não sei o que, não sei o que. Eu sou a primeira a falar sempre. Eu sempre puxo o bonde, assim, porque eu sempre tô me comunicando e trocando ideia. Até o médico que eu descobri um médico bom, eu vou lá e falo, gente, eu descobri um médico muito bom, Nana. Eu sempre compartilho, sabe? E é uma forma que eu tenho de ser útil no mundo, compartilhando aquilo que eu descubro, que eu aprendi, que eu acho que é bom, que foi bom pra mim, compartilhando experiências, né? Então, através da comunicação, das trocas, né? Então a gente tem que ser útil com aquilo que a gente pode ser útil. Que a gente se coloca numa vibração muito positiva, porque também a sensação de estar sendo útil é muito boa. É muito bom quando você fala assim, eu sirvo para alguma coisa, eu não estou aqui à toa. É muito, muito, muito bom, tá? Então, assim, tenham isso em mente. A gente tem que parar com essa ideia de que não, depois eu. Porque as pessoas colocam sua energia toda num fulano ou numa fulana, se emociona aí com o crush que acabou de conhecer, já tá lá fazendo faxina na casa do homem. Aí quando não dá certo, fala que, ai, eu era muito boazinha, eu me lasquei. Você foi boazinha pra um embuste. Tem que ser útil no mundo. Procure onde a sua energia pode ser útil. Não pra afagar ego de embuste, tá? Aí depois cair traumatizada ou traumatizado. Cuidado com quem você bota dentro da sua casa, tá? Muito cuidado com quem você bota dentro da sua casa e mais cuidado ainda com quem você bota dentro do seu quarto e que fica na sua cama. Gente, minha mãe sempre falou, não deixe qualquer pessoa sentar na sua cama, deitar na sua cama. Nossa cama é nosso templo. Nossa casa já é nosso templo. Nossa cama, então, é o local que a gente fica mais vulnerável. Não deixa suas energias misturar com de outras pessoas, gente. Tenha bastante cuidado. E aí, trazendo isso também, cuidado com quem você, né, faz negocinhos, com quem você se relaciona sexualmente. Ai, Juliana é puritana. Não, gente, às vezes você tá há 20 anos com a pessoa que é o próprio cão encarnado e essa pessoa que você deveria estar tendo cuidado e tá tendo relação. E aí tem gente que tá tendo relação com um a cada dia da semana e não tá tão carregado quanto o teu embuste lá que você tá com ele há 20 anos. Então não é quantidade, é a qualidade das pessoas. Aí quando algumas pessoas que trabalham, né, na noite, PGs, que falam assim, GPs, né? Que falam assim, ah, Ju, tem algum problema? Não tem como falar que não tem, né, gente? Eu não posso mentir aqui. Falar assim, não, pega nada, vai na fé. E elas sabem disso, né? Porque são pessoas que você não conhece, é uma troca energética. Eu sei que tem gente que não gosta, mas assim, eu também não gosto de um montão de coisa. Eu adoraria falar que você pode reclamar aos 4 cantos, aos 4 ventos e nada acontecer com você. Eu adoraria. Eu adoraria saber que eu posso ficar falando mal de Deus e o mundo e nada pega, não pega nada. Só que não é. Então a gente tem que falar fatos aqui, sem juízo de valor. Fato é que também, né, se você ficar se relacionando com um monte de gente que você nem conhece, não é que você tem que estar casada. Como eu falei, você pode estar casada com embuste. Você pode estar casado com uma embusta. Não sei como fala. Você pode estar casado com um feminino do embuste. Só que você. Se aquela pessoa for uma pessoa super carregada, super pesada, você vai também pegar esse peso. É uma troca muito íntima, muito forte. Então, se for uma pessoa desconhecida ou conhecida, não importa, presta atenção com quem você está se relacionando. Porque você vai atingir as suas energias. É isso. Não é que a pessoa vai deixar um pouquinho da energia dela. Vai influenciar a sua própria energia, tá? Se a gente tá falando aqui que uma conversa, muitas vezes, uma festa que você vai influenciar, imagine uma relação sexual. Né? Então não é juízo de valor aqui. É um fato, presta atenção. Não tô falando pra você não transar com ninguém, esperar o casamento, não tô falando isso. Tô falando pra prestar atenção. Tem um mínimo de critério. Aí eu coloquei também, né? Cuidado com o que você come, né? Porque às vezes também, gente, tem 2 coisas aqui da comida, né? O tipo de comida, a gente vive num planeta, não tem jeito. Não dá pra falar pra todo mundo ser vegetariano, seria o melhor dos mundos, mas não dá pra falar isso atualmente. A gente trabalha com o melhor que a gente tem hoje, né? Então, assim, se você vem
já se sentindo meio pesada, sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Eu atendi uma moça essa semana, na quinta-feira, ela falou: Ju, eu tenho um monte de ideias, eu tenho um monte eu sou muito criativa, tô com tudo aqui na minha cabeça, mas eu não consigo botar em prática. E ela tava com questões espirituais, ela já sabia que ela já tinha se consultado com outra pessoa, e a gente confirmou no jogo. Só que eu falei assim pra ela: você precisa também aproveitar. Tipo assim, tem coisas que demoram um pouco mais de tempo pra você resolver. Mas algumas coisas você pode ir resolvendo aqui, que vai ajudando. É uma soma de coisas que ajuda. O principal é mudar a mente. Mas dá pra você ir mudando algumas coisas, como fazer uma alimentação mais leve. Por exemplo, evita comer carnes que são de difícil digestão. Comidas pesadas também de difícil digestão, pelo menos por um período, sabe? Coloca ali um período de detox. Aí você não bebe álcool, refrigerantes, leite também, que é muito tóxico, né? Porra. A buzina da moto. Muitos embutidos, industrializados. Tenta comer um pouco mais leve, um pouco de comida mais natural. Bebe bastante água. Ao invés de beber muito refrigerante, muito suco, coisa com muito açúcar, bebe mais água. Bebe chás sem adoçar, sabe? Faz um detox, porque isso também dá uma elevada na energia, porque a densidade material também puxa energia. Porque tudo é energia, lembra que eu falei? Aí também toma cuidado com as coisas que você come, gente, que você recebe dos outros, tá? Porque aí também tem esse ponto. Cuidado com presentes que te dão fechados, sabe? Aí um bolo fechado aqui pra você. Eu às vezes faço coisa, faz tempo que eu não faço isso, mas às vezes eu fazia um bolo, levava no trabalho pra todo mundo comer ali no trabalho, mas eu não levava assim fechado pra uma pessoa. Não que eu tenha intenção pra ninguém, mas eu não gosto de receber coisa assim. Vai me dar um bombom? Me dá um bombom industrializado. Não faz porque você não sabe, gente, quais são as intenções. A comida é uma coisa muito alquímica, né? Então, assim, pode ter muita coisa ali. Se você faz pra compartilhar, aí beleza, mas pra você ficar dando pra uma pessoa só é complicado. Ainda mais hoje em dia que o povo tá envenenando todo mundo. Cuidado também, gente, com as roupas que você usa dos outros, tá? Tem gente aí, principalmente as pessoas mais jovens, que adoram ficar pegando em roupa emprestada de todo mundo. Não faz isso não, gente. Tem suas coisinhas, sabe? Se vai pegar roupa emprestada, saiba de quem direitinho você tá pegando. Não fica pegando roupa emprestada de qualquer pessoa. Não empreste sua roupa pra qualquer pessoa também. Tem gente que empresta até biquíni e roupa íntima, pelo amor de Deus. Não é muito, é sua energia ali, gente, não. Gente, cuidado com o que você se mete. Isso até é uma live que eu vou falar, eu vou fazer depois dessa live, né? Que é sobre o perigo de você se meter com o ocultismo sem você conhecer. Mas aqui é importante falar, cuidado com o que você se mete. O TikTok é muito legal, muito bacana, a gente tem umas trocas muito legais. Mas, gente, tem uma galera que fica falando de uma forma muito rasa e dando receita de coisas que são muito perigosas. Mexer com ocultismo, mexer com bruxaria, fazer magia se você não conhece, se você não sabe quais são as consequências e quais são as contrapartidas. Então, na dúvida, tenha sempre em mente, sempre, nunca se esqueça disso. Qualquer trabalho espiritual que você faz, trabalho, não tô falando aqui você fazer uma movimentação energética, você fazer uma oração, você fazer um banho de limpeza, isso não é trabalho. Trabalho espiritual que você tá pedindo uma coisa, assim, ó, eu quero que esse homem goste de mim, eu quero que essa mulher fique de quatro por mim, eu quero que não sei quem, não. Qualquer trabalho espiritual tem uma contrapartida, tá? E a contrapartida não é o físico. Se tá mexendo com o espiritual, não basta você pagar pra pessoa que tá fazendo, porque o espírito não recebe em dinheiro, tá? Lembre disso. O espírito não recebe em dinheiro. Quem tá recebendo em dinheiro é a pessoa encarnada. O espírito, ele tá recebendo alguma coisa. Pensa um pouquinho o que ele pode estar recebendo teu. Aí você avalia se você quer dar isso mesmo ou não. Tá? Não abra muito a sua vida. Você não precisa ser um eremita, onde ninguém sabe de nada. Ah, eu sou a
né, esqueci como é que o pessoal fala. Fazer a egípcia, né? Ninguém sabe nada, só misteriosa. Aí não tem um amigo também, né? Porque ninguém gosta da pessoa também que não compartilha nada. Só que não precisa abrir tudo da sua vida. Não precisa falar cada vez que você briga com seu namorado, com sua namorada. Não precisa falar quanto você ganha. Você não precisa falar quanto que... Toda vez que sua mãe falou mal de você. Tá, tem uma onda agora na internet de pessoas que ficam contando o quanto a mulher é ruim com ela, quanto o marido é ruim. Qual o intuito disso? Like e, né, engajamento. Mas pelo amor de Deus, gente, a que preço? Você vai na internet falar mal da tua mulher, do teu marido. Não tem um amigo pra falar, não tem um psicólogo. Então, cuidado com o que você abre na sua vida. Tem que ter muito cuidado, tá? Você fica abrindo as suas energias para os outros acessarem. Ai, deixa eu correr, gente, tô atrasada aqui. Cuidado com brigas demais. Gente, ficar brigando em casa com seus amigos. Tem gente que fica caçando briga, não pode falar um A que a pessoa. A gente tem que engolir alguns sapos. Vou dar também um exemplo aqui pessoal. Uma colega minha, uns amigos meus, fizeram um negócio que eu não gostei muito. Não foi nada, foi um pouco pessoal, mas eu tenho certeza que não foi de propósito. Mas não foi nada de ruim, assim. É que eu fiz um convite pra gente fazer tal coisa. Aí uma das pessoas desfizeram o convite e mudaram pra um outro rolê. E aí eu não gostei, eu falei, gente, isso é um pouco falta de educação, né? Tipo assim, uma pessoa te convida pra casa dela. Não foi um combinado em conjunto. Eu convidei pra minha casa, todo mundo aceitou. Aí passou 2 dias, mudaram. Tipo, uma pessoa falou, então, eu acho melhor a gente fazer tal e tal coisa. Mas eu convidei pra minha casa, todo mundo aceitou, eu comprei as coisas e tal. Como assim? Né? Aí mudou, aí metade foi, metade não foi. E eu fiquei lá com as coisas do negócio que eu ia fazer em casa, do almoço. Aí fui, chamei minhas irmãs, meus pais, a gente fez. Tipo, aí eu pensei assim, né? Aí uma outra amiga minha que tava no grupo, ela percebeu. Ela não falou nada. Passou uns dias, ela falou assim, Ju, você não gostou, né? E tal. Eu falei assim, eu achei meio, né? Meio estranho, né? Falta de educação e respeito, né? Porque você não pode mudar um convite de uma pessoa. Se você quiser fazer uma coisa, você marca um outro dia pra fazer outra coisa. Mas se a pessoa fez um convite pra todo mundo aceitou, você não pode ir lá e mudar o convite. Ela, a Ju, você tem que conversar com ela, você tem que falar com ela que você não gostou, não sei o que. Aí eu, gente, tipo assim, eu não fiquei chateada com a pessoa. Eu não gostei na hora, mas tá tudo bem, assim. A gente tava se falando normal. Eu percebi que a pessoa foi sem noção, assim. Mas, gente, nem tudo você tem que ver com quem você fala. Porque senão gera um estresse, uma briga que eu não sou dessa que você tem que sempre falar. As pessoas não têm o mesmo nível de consciência que você. Não que eu tô num nível de consciência elevado. Mas às vezes, pra mim, no meu caso que eu dei exemplo, isso é uma questão. Pra mim, assim, é uma questão chata. É uma falta de respeito. Pra outras pessoas, não. Então eu não tenho que enfiar a goela abaixo da pessoa que isso é falta de respeito. Então eu não tenho que ficar lá falando. Eu odeio esse tipo de situação, sabe? Se foi algo que me deixou muito puta, eu vou lá e falo. A depender também. Se eu sinto que eu tenho abertura, se não eu falo, ai, gente. Por quê? Porque não compensa o estresse e o desgaste. A minha energia, pra mim, é sagrada. Eu não vou ficar me desgastando com uma situação que eu sei que não vai dar em nada. Eu vou falar, vai acontecer o quê? A pessoa vai falar, nossa, mas por que você não falou? Porque eu não ia falar isso no meio do grupo. No grupo. Se a pessoa tivesse falado pra mim, assim, Ju, o que você acha, não sei o quê? É uma coisa. Agora, no grupo, com 10 pessoas, eu vou lá ficar... Ia causar, ia ficar um drama, ia ficar um caos. E aí, sabe, aquela situação, ai, a Ju ficou chateada, ai, eu odeio isso, gente, eu odeio isso. Então, eu falei assim, amiga, relaxa, tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu não fui no negócio dela, porque assim, eu achei também desaforo. Não vou, eu comprei minha carne aqui, eu vou fazer o meu caralho do meu churrasco. Eu vou tomar uma cerveja, vou chamar meu pai, minha mãe, minhas irmãs e tá tudo certo. Eu não vou e tá tudo certo, tá? E também tão cedo eu não chamo eles pra cá, vou demorar, vou dar um castigozinho. Mas tirando isso, tá tudo em paz, tá tudo certo. A gente já tá se falando de novo, já combinando outras coisas, mas não na minha casa.
Porque, gente, evita briga. Não é tudo que se resolve, a gente evita. Porque assim, ó, briga às vezes não dá em nada. Essas pessoas não estão na mesma página. Essas conversas não dá em nada. A gente não tem que ter DR pra tudo. E a energia baixa, você fica mal, gera um conflito. Então, esse é um ponto. Cuidado com as suas sombras. Eu não vou falar muito disso, que eu já tenho acho que umas 3 lives falando sobre sombra. Sempre fique atento, orai e vigiai nos seus tendões de Aquiles. Ou seja, nos seus pontos fracos. Se é uma pessoa muito ciumenta, você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa que tem tendência à inveja, que ninguém admite, né? Que inveja parece que tá com inveja, parece que que é pior que falar que quer matar a mãe. Mas preste atenção nas suas sombras. Às vezes a gente não percebe, ela tá dominando a gente, tá colocando essa energia lá no chão, tá? Não se envolva demais com o problema dos outros. Isso é um ponto. Isso daí eu aprendi na marra, na prática. Às vezes, na ânsia de ajudar, a gente se envolve muito no problema dos outros. E não significa que a gente não precisa ajudar. Para ajudar, a gente não precisa se envolver no problema. Eu aprendi isso também, nesse mesmo momento aí. Você pode ajudar sem se envolver tanto no problema das pessoas. A gente tá lendo, tá fazendo um clube de leitura, né? Dos livros do André Luiz. E com Chico Xavier. E eu acho que foi no primeiro livro ou no segundo livro, acho que foi no primeiro, o André, que é quem relata a história dele e tudo mais, ele comenta que no começo, ali que ele foi pro Nosso Lar, ele era muito curioso. Então ele estava no trabalho de resgate, de amparo, ele começou a fazer os trabalhos de resgate e amparo com as equipes lá do Nosso Lar. Ele, bem curioso, ele ficava querendo saber o problema, o que fez as pessoas irem para o umbral. Ficava lá. Quando via, ele estava super envolvido no problema da pessoa. A pessoa contando ele lá, sério, e não sei o quê. E a vibração dele indo pro chão. Até que ele recebeu uma super reclamação, uma chamada, assim, né? Da orientadora dele. E falou assim, você não precisa saber o que a pessoa passou para você ajudar ela. Você sabe qual que é o problema que ela tem aqui. Não precisa saber o que causou o problema, pelo menos não agora. Então ajude ela e segure a sua curiosidade, que isso vai fazer mal para a pessoa e para você, tá? Vai colocar a pessoa no lugar de coitadinha, de não sei o quê. Então não quer ajudar, não se envolva muito no problema, porque acredite, gente, é ruim, viu? A gente se envolve, daqui a pouco a gente tá indo lá brigar pela pessoa, e não é isso que a gente tem que fazer, isso não é ajuda. Então não se envolva demais em problemas que não são seus. Eu falei das sombras. A hora de dormir é sagrada, viu, gente? Então, assim, ó, evita ficar brigando antes de dormir, evita assistir coisas muito pesadas. Eu sei que tem gente que gosta de assistir filme de terror, é muito complicado. Por que é sagrada a hora de dormir? Porque ali a gente... As nossas últimas horas antes de dormir, elas vão ditar o que nosso espírito vai fazer depois que o corpo físico dormir, para onde ele vai. Então, às vezes, você tá assistindo um filme de guerra, de não sei o quê, você sai no astral batendo, esculhambando todo mundo. Apanhando, batendo, tocando terror lá. Você acorda derrotado, acabado. Então, assim, tenta fazer um ritualzinho, né? Assim, eu falo pra mim mesma que eu vou dormir às vezes tão tarde que eu só capoto, assim, na cama. Então, assim, a gente tem que ter um ritual pra ir pra cama, pra ficar mais de boa, tá? Ah, deixa eu correr. Gente, tem muita coisa. Não, tá acabando. Cuidado com a higiene pessoal. Da mesma forma que você tem que ter um ritualzinho pra dormir, vai tomar um banho, não toma banho sujo. Não toma banho sujo. Não vá dormir sujo. Não chega em casa, sabe, com a roupa suja e fica com aquela roupa da rua. Troca a roupa. A primeira coisa que você faz, tira o sapato, lava as mãos, troca a roupa, tá? Tome banho todo dia. A gente mora num país tropical. Pelo amor de Deus. Pelo menos um banho, né, gente? A sua casa também, tá, gente? Tem que estar limpa. Eu sei que na correria do dia não dá pra ficar limpando casa todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você tem que dar um jeito na casa, né? Colocar roupa de cama pra lavar também, tá? Se movimente. Isso eu já tô falando, não sei se vocês pegaram, mas eu já tô falando de como a gente deve elevar. Eu falei o que cai a energia, já tô aqui como a gente eleva, tá? Respira, presta atenção na sua respiração. A respiração é uma coisa muito importante. A respiração que mantém os nossos chakras funcionando bem.
Então, ó, presta atenção se você não tá respirando muito pelo peito. Sabe quando a gente respira só aqui, ó, movimenta só aqui em cima? É melhor respirar pelo diafragma, que é aqui na barriga. Respirar mais pelo diafragma. Presta atenção se você não segura a respiração. Tem gente que fica assim, ó. Você percebe que a pessoa tá segurando e ela não percebe. Ela fica segurando a respiração até não aguentar mais, daqui a pouco ela... Não é, gente? A gente tem que estar em constante movimento de respiração. Outra coisa também, presta atenção onde sua língua tá. Às vezes a gente trava a língua no céu da boca e fica assim. Isso gera toda uma tensão no corpo e bloqueia os chakras, tá? Deixa a sua língua pra baixo, assim, não colada no céu da boca. Beba muita água, bebe água. A água é condutor energético. Condutor. Água é condutor elétrico, né? Pra gente ter eletricidade, a gente precisa de água. A água conduz espiritualmente. Trabalhos espirituais sempre tem água. Já assistiram Constantine? Ele consegue ir lá pro inferno colocando o pé na água. E água é condutor de energia também, tá? Eu falei da alimentação. E aí, gente, tenha seus amuletos, suas pedrinhas. Aqui, ó, faço minhas lives sempre com minhas pedrinhas aqui ó, na frente. Esse combozinho é ótimo. E você usa que você se afinizar, tá, gente? Então, suas pedrinhas, seus amuletos, se você tem um cordão, se você tem uma tatuagem, sei lá. Mantras que você quer colocar, muito bom também. Ler salmos, o Ho'oponopono. Na conversa que a gente teve no clube de leitura, o colega lembrou do Ho'oponopono. Eu era a rainha do Ho'oponopono, eu fazia o Ho'oponopono toda hora. O Ho'oponopono é muito bom, muito bom. É aquele sinto muito, não me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Você repete isso umas 21 vezes, muito bom. Pra limpeza, pra perdão, um monte de coisa. Faça seus banhos de limpeza, tenha suas plantinhas ali, a minha arruda, tenha cheirinho, sabe? Um difusor com uma fragrância que você sabe que é bom pro ambiente. Faça limpezas energéticas na sua casa. Tudo que você... Isso daí são coisas paliativas, mas que ajudam. Mas tenha em mente que são ferramentas que ajudam. O principal é o conjunto. É um montão de coisa, mas o principal é tudo que vem de dentro pra fora, tá? Porque na prática a gente não precisaria de nada disso, assim. Em tese, nós não precisaríamos de nada disso. Mas a gente se envolve, né? O dia a dia é uma loucura, então a gente usa várias coisas. Mas o principal sempre é o que a gente trabalha, o nosso trabalho interno, tá? Falei dos banhos de limpeza, né? Faça seus banhos de limpeza. Sai um pouco daquele seu ambiente de todo dia. Então, ficar dentro de casa todo dia nunca é bom. Tenha mais contato com a natureza. Se você puder fazer uma viagem curta, caso você more na cidade, não tenha tanto contato com a natureza, procura um lugarzinho mais próximo que você possa ir de vez em quando para se reenergizar, tomar um banho de cachoeira, de rio, de mar, é maravilhoso, né? Mas ter um pouco de contato com a natureza sempre é muito energizante. Eu acho que talvez uma das maiores coisas, assim, energéticas que dão um up na energia é o contato com a natureza, gente. É muito bom. É muito bom. Nossa, eu tava bem carregada, bem mal, assim, sabe? E eu viajei, né? A gente foi pra Bahia e a gente ficou em Arraial. E a gente ficou numa pousada muito, muito ecológica. Então era tudo muito na natureza, eram bangalôs, não era, sabe, tipo uma construçãozinha assim, apartamentos um do lado do outro, não era tipo um bangalôs. E tinha muita árvore, muita natureza, foi maravilhoso, gente, que delícia. Então, assim, eu voltei outra pessoa. Isso é muito importante a gente conseguir fazer isso, vale o esforço. Vale guardar um dinheiro ali durante o ano todo, pra você fazer pelo menos umas 2 viagens que você consegue dar aquela reconectada, sabe? Umas 2 por ano, assim. E no final, gente, nunca subestime o poder da oração. A oração imbatível. Ai, qual oração? O que você quiser fazer. Ai, não sei nenhuma. Faça com seu coração. Deus,
Eu peço, tchurural, eu agradeço, eu peço, eu me conecto com as energias do divino, o que vier na sua mente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu perfil que é o poder da oração, como orar, uma coisa assim, que é muito bom, que eu dou algumas sugestões para quem não tem o costume, tá? Gente, é isso. Eu acho que eu deixei passar, mas tentei dar uma corrida aqui, porque é muita coisa. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, porque tem tanta coisa pra falar sobre isso, mas eu acho que deu, né, pra cobrir bastante coisa. Um abraço pra vocês todos. Agradeço muito, muito, muito por ficarem aqui comigo até essa hora num domingo. Foi muito bom a live hoje. Espero que tenha sido útil, que tenham sido úteis essas dicas, né? Que a live tenha sido útil. E a gente se vê numa próxima. Um beijo pra vocês, excelente semana e a gente vai se falando.